Hoje, o Melhor e Mais Justo, você está vendo, faz um detalhamento do trabalho do Ministério Público para garantir o respeito aos direitos humanos e às normas que protegem o cidadão. Nesse bloco, que é o último, eu gostaria que vocês apontassem para o futuro. Antes de fazer isso, eu vou passar a palavra para o Mário, que queria falar no finzinho do segundo bloco, mas eu quero que o bloco seja pautado pela ideia de, muito bem, quais são os desafios daqui para diante do Ministério Público? Quais são as necessidades que o Ministério Público tem para ampliar e para aprimorar a sua ação? Antes de falar disso, eu tinha prometido, o Mário ainda queria falar daquilo que falávamos no último bloco, que era a respeito da fiscalização do próprio Ministério Público sobre si e por outros órgãos da sociedade, instâncias da sociedade. Eu só gostaria de pontuar o seguinte, já foi dito, mas talvez não tenha ficado tão claro. É um sistema de freios e contrapesos. O Ministério Público fiscaliza o juiz, que fiscaliza o Ministério Público, o advogado fiscaliza os dois, e a sociedade tem o poder de fiscalizar todos. Não é? E há mecanismos muito claros e todos à disposição da sociedade. E eficientes, são todos eficientes. Costumam ser eficientes. Acho que as nossas corregedorias talvez precisem aí, não digo isso em São Paulo, em que as punições têm ocorrido com frequência e nós não temos tido revisões por parte do Conselho Nacional, mas acho que nós devemos continuar trabalhando intensamente, porque cortar na própria carne é um exemplo para a sociedade e só serve para fortalecer ainda mais a instituição. Sem dúvida. Então, vamos lá, pensando em fortalecer a instituição, eu queria dedicar o último bloco à ideia de pensar o futuro. Né? Ok, vocês apontaram que nos últimos 24 anos, né, 2008 a Constituição, 2012 onde estamos, 23, 24 anos, o Ministério Público ganhou importância, amplitude de funções e amplitude no número de membros, portanto, capilaridade, braços, etc. Isso deve significar um conjunto grande de desafios, de necessidades, de questões a serem enfrentadas pelo Ministério Público, pela sociedade. Eu queria que a gente pudesse, então, fazer uma pauta sobre isso, né? Se tivesse que começar a pensar quais são os próximos passos do Ministério Público, basta fazer o que ele já faz ou ainda tem coisa para melhorar? Walter. Apontar para o futuro sempre é uma dificuldade, porque vai muito do ideal, daquilo que a pessoa pensa como deve ser feito, né? Mas é importante enfatizar que Brasil afora, nós temos em todo o fórum um promotor que às vezes faz um trabalho muito bom anonimamente. E algumas vezes a gente vê alguns promotores que aparecem com algum caso importante, que a mídia dá um destaque, que acham que é o super promotor, aquela coisa. Mas o promotor mesmo é aquele da cidade pequena, aquele que está ouvindo, atendendo o público, acusando os réus, fazendo júri, defendendo o meio ambiente. Né? E esse anônimo que às vezes não aparece, que esse é o verdadeiro Ministério Público. Bom, na verdade, todos são, né? Quer dizer, fazer bem o seu trabalho pode estar na grande ou na pequena. Nas grandes cidades, o trabalho do promotor é muito diluído. Às vezes você gostaria de fazer... especializado, né? Diluído, muito especializado. Para onde aponta o Ministério Público, né? Eu acho que se dependesse da minha opinião, eu sairia de algumas funções que hoje a gente faz e que, diante do quadro social, já não mais se justificam. Por exemplo, dá um exemplo. Pode ser até criticado. Família. A família hoje não tem aquela roupagem que tínhamos antigamente. Hoje tá até quase que não se diz mais o que sabe conceitual que é a família. Tanto está aberto que acaba o conceito sendo diluído. Nós fazemos na parte da família separação, agora divórcio, questão de pensão, que eu acho que é uma função que nós deveríamos abandonar. Acredito que o nosso futuro... Quem assumiria essa função seria... Não precisa o juiz, advogado, autor réu, o juiz porque hoje não precisa nem de culpa mais para divorciar. Eu quero divorciar, divorcia, acabou, até logo. Bens, separa os bens, divide os bens. Se uma parte está equivocada... Isso é tão controvertido que a Renata está fazendo cara feia. Vai lá, Renata, debate, vamos ter um ponto de divergência. Até agora vocês concordaram. Infância, teremos que centrar na infância e idoso. Saúde, educação, segurança pública. E uma coisa, além das tradicionais, meio ambiente consumidor, que obviamente que são os direitos difusos coletivos, né? Uma coisa muito importante, questão dos serviços públicos, questão da administração pública.
ter o promotor fiscalizando efetivamente a qualidade do serviço público, fiscalizando a administração pública, os gastos, porque é aí que vai o nosso dinheiro da educação, da saúde, vai para o ralo. Se nós atacarmos isso, saúde e educação, acompanharmos esses gastos, certamente nós teremos daqui 20 anos uma sociedade bem diferente e bem melhor e mais justa. Eu posso falar? Deve falar, Não, Renata, que eu me lembrei do seguinte, eu fiquei numa reunião outro dia, 1h30 com o prefeito. E no dia seguinte eu fiquei 1h30 com o pai e uma mãe discutindo uma guarda de uma criança. Então essa questão para mim é muito difícil, porque O juiz que decida. a base de tudo está na família. O juiz decida. Porque Né? hoje está... E aí, olhando para o futuro, então, eu vou puxar para a minha área, né? Eu acho que o meu Infância sonho... e juventude. Infância e juventude. O meu sonho é ver o Ministério Público abraçando a prioridade absoluta, que é a infância. É um clichê, mas se nós não começarmos pelas crianças, nós não chegamos a lugar nenhum, né? Eu tenho 15 anos de Ministério Público, então, infelizmente, eu já tentei acompanhar uma família que, num estado tal de vulnerabilidade social, essa criança foi crescendo, se tornou um adolescente que cometeu um crime. Né? Então, se eu não cuidar lá da infância, da família, eu não consigo dar conta da sociedade. Então, se eu olhasse para o futuro, eu desejaria isso. E a outra coisa é conseguir trabalhar de uma forma a dar cidadania verdadeira para as famílias, né, para as pessoas. Porque chega uma mãe na promotoria e diz assim: doutora, eu ganhei essa cadeira de rodas aqui do vereador e já faz uns 3 anos. Ele foi tão bonzinho, ele me deu a cadeira, mas agora está velhinha. Será que a senhora não pode me ajudar a arrumar uma outra cadeira? E eu digo assim para ela: então, primeiro a senhora senta e nós vamos conversar. Isso é um direito do seu filho, não é a favor do vereador. O poder público tem que fazer isso pelo filho da senhora. Né? Então, acho que se nós conseguíssemos trabalhar nesse sentido, de que não somos o Batman da sociedade, não, nós devemos atuar quando os mecanismos naturais não funcionam. Mas, havendo verdadeiros conceitos de cidadania na nossa população, as coisas funcionariam melhor. Então, se eu pudesse, eu modificaria essa atuação nossa. Mário queria entrar e falar sobre isso. Vamos lá. Olha, em primeiro lugar, eu acho que o Ministério Público não pode abrir mão de suas atuais atribuições. Eu vou discordar do Santin, na medida em que eu acho que a instituição família, enquanto prevista na Constituição Federal como a base da nossa sociedade, ela precisa ser tutelada e o Ministério Público precisa estar lá tutelando, protegendo a instituição família. Agora, por outro lado, eu tenho uma visão muito clara do Ministério Público do futuro. Eu acho que o futuro é o Ministério Público, o promotor de justiça consolidado como um agente político. Isso nos aproxima da sociedade. Mas o que é? Define isso. O que é ser um agente político, né, para o promotor? É o Ministério Público atuando próximo da população, protegendo os direitos do cidadão e protegendo esses direitos não necessariamente através da judicialização dos conflitos. É o Ministério Público se utilizando da mediação, é o Ministério Público sendo intermediador do acordo junto ao Estado, junto às grandes corporações na área do meio ambiente, por exemplo, porque nós temos que apagar do nosso futuro essa questão de que todos os conflitos devem ser resolvidos no judiciário. O Ministério Público está aqui, ele deve ser aparelhado para isso, e aqui no Ministério Público de São Paulo já estamos trabalhando nesse sentido. Nós não precisamos de um número excessivo de promotores, nós precisamos de um promotor que seja o chefe da promotoria, que tenha assistentes jurídicos, que tenha oficiais de promotoria, auxiliares, e esse promotor, na verdade, vai ser o indutor da política criminal, vai ser o indutor da política do meio ambiente, vai ser o indutor da política da infância, da habitação e urbanismo e assim por diante. Com essa aparelhagem, com essas condições que devem ser criadas pelo Estado, nós estaremos mais próximos da sociedade, poderemos evitar a judicialização, poderemos intervir de outra forma, através do inquérito civil, dos termos de ajustamento de conduta, enfim, estaremos mais próximos da sociedade. As agonias da sociedade vão terminar mais cedo, porque não haverá necessidade da judicialização. Hoje em dia, o Santin está lá no patrimônio público, a Renata está na infância. Se nós judicializarmos um conflito, há uma perspectiva de término desse conflito para 4, 5, 6 anos. Ao passo que se o Santin consegue um termo de ajustamento de conduta lá com um agente que tenha causado prejuízo ao patrimônio público, se a Renata consegue um acordo
antes da judicialização, com toda a equipe multidisciplinar à disposição do Ministério Público, sem sombra de dúvida, a sociedade vai estar atendida de uma forma mais efetiva. Eu acho que esse é o nosso futuro. E mais rápida. Mais rápido. Denise. Então, eu vou dizer o meu desejo, né? O que eu desejo que o Ministério Público seja no futuro, né? E eu desejo que ele seja cada vez mais próximo das pessoas, que cada vez mais se construa esse valor que a Constituição de 88 tanto consolidou, tanto quer, que é um Ministério Público que ele não é visto mais como um acusador, mas como um defensor da sociedade, próximo, que constrói políticas públicas, que, por exemplo, fortalece as ações civis públicas, e nas ações civis públicas, por exemplo, consegue mostrar quanto um orçamento público é mal versado. Então, ele dá esse material para o juiz poder efetivar uma política pública consistente. Então, é isso que eu desejo do Ministério Público, um fortalecimento e uma colaboração à sociedade. Como agente político, portanto. Também, Interferindo, uma coisa importante, as políticas públicas, intervir mais nas políticas públicas, porque aí é que está a sinalização da mudança do modo de governar, da forma com que os governos atuam, seja na infância, seja no idoso, seja no meio ambiente, de alguma forma fazer eles perceberem que o Ministério Público atuando ali, o direcionamento será bem melhor daquela governabilidade, daquela governança. Então, eu estava pensando aqui enquanto vocês estavam falando agora, e eu perguntei para o Mário, né, sobre o que você está chamando de agente político, porque no senso comum, né, no dia a dia, quando a gente fala de político, as pessoas, e parte daqueles que estão nos assistindo, podem pensar em político como o político profissional, não o vereador, não é longe disso. Não. Isso, então, o Mário está falando aqui de uma ideia de político no campo quase filosófico, quer dizer, de polis. De polis, serviços, né? Cidade, ações e serviços públicos. Aquilo que está no campo das relações, dos serviços, das funções que uma cidade, que uma comunidade desempenha. Quer dizer, o Ministério Público, o grande desafio do Ministério Público é cada vez mais estar próximo, fazer a mediação da sociedade em relação à defesa como a promoção dos seus direitos. E, portanto, não ser uma instância que, de algum modo, seja ou tecnocrática ou burocrática, portanto, judicializada. É isso mesmo? Podemos fechar com esse princípio? Eu não tenho a menor dúvida. Eu acho que o futuro nos leva a esse caminho, que, eu insisto, é o caminho que nos aproximará cada vez mais da população. Isto não significa, e eu deixo isso sempre muito claro para os novos promotores que passam pela escola superior, que o promotor de justiça, tendo uma equipe à sua disposição, não deve estar junto à população, ao contrário. O promotor de justiça tem que pessoalmente atender o público e tem que procurar dar soluções aí sim com sua equipe multidisciplinar, envolvendo agentes, assistentes jurídicos e assim por diante. Eu não tenho dúvida que esse é o caminho, esse deve ser o futuro. O futuro é o escritório da promotoria, o promotor como o chefe desse escritório e como agente indutor de políticas favoráveis à sociedade, seja na área criminal, seja nas demais áreas de atuação. Agradeço muitíssimo ao debate. A gente poderia continuar discutindo aqui uma série de questões, mas acho que foi muito útil para mim, foi uma aula, né? A Renata, inclusive, quer dar o site do Ministério Público, né, para as pessoas que quiserem ter mais informações, por favor, Renata. O Ministério Público do Estado de São Paulo é www.mp.sp.gov.br, onde vocês podem encontrar todas as promotorias de justiça do Estado discriminadas, a atuação de cada promotor, que área atua, o e-mail de todos os promotores, além do endereço da nossa corregedoria, da escola, para formação também, né? A escola tem muitos cursos abertos, no Dr. Mário, não só para os promotores. É isso. Agradeço muito a vocês pelo debate, tenho certeza que ele foi útil, para mim foi utilíssimo, e agradeço também a você que nos acompanhou até agora. Tenho certeza que a nossa conversa indicou caminhos para que a sociedade participe cada vez mais da defesa e da consolidação dos seus direitos, por um país melhor e mais justo para todos. Logo, o conteúdo desse programa estará disponível no nosso portal, onde você pode sugerir temas e rever outros debates que a gente fez por aqui. Acompanhe a nossa programação também pelo Twitter, que é @RedeTVT, e pelo Facebook, facebook.com/RedeTVT. A gente se encontra na próxima quinta ou a qualquer momento pela internet. Forte abraço.